Então, gente, voltando aqui, né? Falar um pouquinho dessa carga tributária. A gente viu que a gente precisa fazer os registros todos certinhos, que tem os livros. Mas vamos falar um pouquinho aí sobre essa carga tributária dentro do Brasil e alguns questionamentos, né, que são feitos a respeito de tanto tributo, de tanta burocracia que deve ser feita e praticada aí para que a fiscalização acompanhe bem. Quando o assunto é carga tributária, a gente sempre ouve alguns comentários aí, né? Nossa, carga tributária está muito grande, está elevada, a gente não recebe serviço público de volta, com a mesma qualidade, principalmente se a gente for comparar isso com outros países. Ou ainda a gente escuta, a enorme carga tributária inviabiliza o desenvolvimento desse país. Contudo, pergunto para vocês, o que é carga tributária? O que é carga tributária? Vitória e Larissa. Quando a gente fala, a carga tributária está alta. O que é isso? O que vem a ser esse termo, carga tributária? A gente usa esse termo, né? Todo mundo fala, não, mas a carga tributária está alta demais para a gente. A gente já fez exercícios aí, né, sobre essa reflexão, e vocês falaram isso aí, né? É válido pagar tributo, mas que não retorna o suficiente para a gente e que é bem alto, né? A quantidade de tributo. Então, a gente visualiza essa questão de carga tributária como a quantidade de tributo que a gente paga. Só que existe um cálculo para a gente fazer, para a gente saber qual que é a carga tributária dentro do país. A carga tributária bruta, ela vai ser em relação ao montante da receita tributária do país, ou seja, o total que o país recebe de tributo, baseado pelo BIP. O que é PIB? PIB é o Produto Interno Bruto, que a gente calcula lá na economia. Então, na economia, provavelmente vocês viram lá como que calcula o PIB do país, que é tudo que é produzido no país, né, dividido pela quantidade de pessoas que vivem no país. Então, a carga tributária, a gente faz aquele cálculo ali, ó. A gente pega o valor total da arrecadação através de tributos e divide pelo PIB, que é o Produto Interno Bruto. Se vocês pesquisarem aí, até no Google mesmo, vocês conseguem pegar esses dois valores. Puxa lá, de 2020. O que foi a arrecadação tributária, o que foi o PIB e faz essa divisão. Atualmente, a nossa carga tributária bruta está em 36,27%. Ou seja, o total do tributo arrecadado, dividido, né, pelo Produto Interno Bruto, que é um cálculo feito de tudo que o país produz, dividido pelo número de habitantes, a gente acha aí 36,27%, que é a nossa carga tributária. Ou seja, de tudo que a gente movimenta, a gente paga mais de 1/3 em forma de carga tributária. E fora que a gente tem que fazer uma reflexão, o seguinte:
A arrecadação tributária é geral, mas nem todo mundo paga igual. O produto interno bruto é pelo número de habitantes no país. Então, mesmo os habitantes isentos, eles entram nesse cálculo. Ou seja, a média geral seria 36,27%. Mas levando em conta que grande parte que foi calculada aí dentro do PIB não paga tributo ou paga bem pouco tributo, essa parte, essa carga tributária, ela fica mais pesada em relação a alguns pontos, alguns indivíduos mais do que o outro, né? Então, carga tributária, sempre que vocês ouvirem esse termo, significa aí que é a medida do esforço da sociedade para o financiamento das políticas públicas. O PIB, ela é a soma de todos os bens e serviços produzidos em determinado período de tempo. Normalmente é calculado por ano. Então, nesse cálculo aí, a gente encontra aí 36,27%. É o peso do tributo bruto, a carga tributária bruta para a gente. Bom, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Estou vendo que está todo mundo quase dormindo aí. Né, meninas? O que a gente vai fazer? O trabalhinho eu vou deixar para o finalzinho, que aí vocês me mandam por e-mail, que é uma pesquisa que eu vou passar para vocês só para complementar esse assunto aí. Provavelmente, gente, no sábado que vem eu vou precisar me ausentar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adiantar um pouquinho a matéria aqui que eu iria dar no sábado, e aí a gente combina durante a semana como que a gente vai pagar a aula do sábado, tá? Vou ter um compromisso aí específico. Ok, turma de casa? Ok. Beleza, vamos lá. Vamos falar um pouquinho, já que está todo mundo quase dormindo, vão dormir mesmo agora. Nós vamos falar um pouquinho de direito tributário. Na terça, a gente vai começar a entrar ali, que eu vou explicar para vocês como que a gente enquadra a empresa num regime. Mas hoje eu vou falar, aproveitar aí essa parte bem teórica dos livros que a gente falou e vou aprofundar um pouquinho no direito tributário. Quando a gente fala de direito tributário, são alguns termos que a gente usa a respeito do direito quando a gente vai falar em tributação. E existem algumas diferenças, né, na parte das brechas da lei. Mas existe a base legal, que é o que a gente vai apresentar aqui hoje, dentro da parte tributária. Existe uma diferença, gente, de direito tributário para direito financeiro. O direito tributário é a parte do direito que vai regular a atividade financeira que o Estado tem em relação à tributação. É toda aquela parte, né, que a gente viu de competência, de aplicação, de direcionamento, de legislação do tributo. Essa é a parte chamada de direito tributário. É o que o Estado ele movimenta tudo em relação a tributo. O direito financeiro é um pouquinho diferente. Ele é a atividade financeira do Estado, que ele movimenta dinheiro, mas que não se refere à tributação. Então, são dois pontos separados. Ou seja, o direito financeiro é a parte do direito que observa, que legisla em cima da movimentação financeira a nível de Estado, né? União, município, estados, né? Com exceção da tributação, que a tributação tem uma parte específica do direito tributário, só falando sobre essa parte de tributação. Existem alguns conceitos que são usados aí na parte tributária que é interessante vocês, como área da administração, conhecerem. A palavra dolo. Vocês já devem ter ouvido a palavra dolo em relação a crimes que acontecem
E a gente vê reportagem falando assim, foi classificado no crime doloso ou foi classificado no crime culposo. Já ouviram falar nisso? Igual principalmente em relação a acidente de automóvel, né? Dolo é a vontade que a pessoa fez de obter aquele resultado. Mesmo sabendo que iria causar prejuízo a alguém, a pessoa faz. E crime culposo é que a pessoa foi fazer uma coisa e aconteceu dela fazer o crime. Tanto é que tem um debate aí na lei de trânsito em relação a dirigir bêbado, né? É considerado doloso, porque a pessoa é esclarecida de que se ela está embriagada, ela pegar um carro, ela pode matar alguém. Só que existem algumas brechas na lei que alguns advogados insistem em levar pela linha de culpa, né? Que a pessoa não quis matar, ela aconteceu dela matar aquela pessoa. Dentro do regime tributário, dentro do direito tributário, também existe essa colocação. Pessoas que muitas vezes sonegam imposto ou pagam impostos de maneira errônea, por dolo ou por culpa. Talvez foi por inocência, isso que eu perguntei. O caso do Ricardo Eletro, será que foi dolo ou foi culpa? Foi sem querer que ele sonegou ou foi querendo? É isso que o direito tributário faz essa separação. Dentro do direito tributário, né, nesse olhar específico de tributação, são consideradas fraudes contábeis todas aquelas estratégias de manipular intencionalmente a contabilidade de uma empresa. Se eu modifico um relatório daquele, um demonstrativo, um livro fiscal, com a intenção de ganhar vantagem, de pagar menos tributo, eu estou cometendo uma fraude contábil. Né? Seja para inflar os ganhos, para fingir que minha empresa está muito bem para atrair investidor, ou o contrário, ou seja, falar que a minha empresa está muito ruim para pagar menos tributo. É fraude contábil e classifica-se como crime, tá? É considerado crime a prática de fraudes contábeis. É dolosa, é consciente, né? A pessoa sabe que está fraudando, querendo uma posição de ganhar vantagem através dessa prática. Existem duas palavrinhas também que costumam causar um certo engano, uma certa mistura nos conceitos e vale a pena a gente saber a característica de cada uma. Simulação e dissimulação. A simulação, gente, é quando dois negócios se sobrepõem, o simulado ou o aparente, que não espelha o íntimo das partes. O dissimulado é aquele oculto que as pessoas efetivamente desejam celebrar. Então, a simulação é eu criar uma situação para obter um resultado. E dissimulação é quando eu oculto algum conhecimento, alguma situação para obter o resultado que eu quero. Ambas as partes aí, dependendo da forma que é feita e colocada, acarreta aí em fraude contábil. Então, simular, eu posso simular dentro da lei. Eu hoje estou aqui com um relatório contábil de que eu estou faturando X. Eu posso pensar, se eu faturar XY, eu vou pagar tanto de imposto. Se eu faturar só XZ, eu vou pagar menos imposto. Eu estou simulando. Eu estou fazendo um cálculo para ver o que é melhor para a minha empresa. Isso eu posso fazer? Posso, é dentro da lei. Até agora, eu não cometi nenhuma fraude, nenhum crime. Agora, se eu dissimular, já entra aí na fraude. O fato já aconteceu e eu modifico aquele fato que já aconteceu para pagar menos tributo. Isso é fraude.
Simular é planejar lá para frente e não fazer daquela forma para não pagar tanto tributo. Aí a lei não me proíbe. É o planejamento tributário. Eu vou hoje, baseado no que eu tenho hoje, simular situações para ver o que é melhor para mim lá na frente. E agir a partir de agora com base naquele objetivo lá na frente. Já de simulação, voltando, é uma coisa que já aconteceu e eu estou fraudando documentação, situação, para parecer diferente. Então, eu preciso ter esse cuidado com essas duas situações. Dúvida? Ficou bem claro esses dois? Em casa? Outro Sim, ponto. tá tranquilo. Beleza. Outro ponto. Abuso de direito e abuso de forma. Então, comecem a raciocinar que isso vai ser muito importante para a gente na hora da gente fazer um planejamento tributário, tá, gente? Eu não posso dissimular o que aconteceu, eu preciso assumir a responsabilidade do que aconteceu. Agora, eu posso simular situações para agir diferente, para eu ter um resultado diferente lá na frente. É dentro da lei. Abuso de direito, segundo o tributarista Marcos Vinícius, ele fala o seguinte: o abuso de direito, ele pode ser definido como sendo um exercício egoístico, sem motivo legítimo, com excessos intencionais ou voluntários, excessos dolosos ou culposos, que são nocivos ao trem, contrário ao critério econômico e social do direito em geral. Então, abuso de direito é sempre que eu tomo uma atitude, que eu estou prejudicando alguém, seja uma outra empresa, seja o consumidor, seja o governo, baseado em algum exercício que eu penso só em mim. Quando eu só nego o imposto, eu estou pensando só em mim. Eu não estou pensando que eu, sonegando imposto, eu estou prejudicando a sociedade, eu estou amarrando a mão lá da manutenção pública. Estou pensando unicamente em mim. É um abuso de direito. Existe um direito e eu uso isso de forma egoística para só eu ganhar vantagem e que se dane quem ficar prejudicado. O abuso da forma, também segundo Marcos Vinícius, ele fala que a teoria do abuso da forma, ela está calcada na utilização de forma jurídica atípica. Então, uma forma não muito comum para a realização de um negócio jurídico visando a menor incidência fiscal. Ou seja, o abuso da forma ele poderia ser traduzido como a utilização das leis, da forma jurídica, que não correspondente ao resultado econômico desejado. Então, se é direito, eu não posso quebrar, mas eu posso estudar a legislação e encontrar um caminho dentro da legislação onde eu pague menos tributo. É chamado de abuso de forma. Já existe a lei, mas tem um caminho ali que eu escolho que eu saio numa vantagem sem prejudicar ninguém dentro da lei. Isso eu posso fazer. É quase o caso da simulação e da dissimulação. Existe a lei, eu preciso cumprir. Eu não posso quebrar esse obstáculo. Mas se existe uma brecha na lei onde eu possa atuar sem prejuízo pela lei, né? Sem prejuízo legal a ninguém, e sair na vantagem, por que não utilizar? Então, a lei, gente, a questão do direito, ela tem esses desequilíbrios. Eu posso tomar algumas atitudes sem ir contra a lei, a meu favor, a meu direito. Mas, se eu arredar um pouquinho mais, eu já caio aí no debate da lei e já fico taxado como sonegação, como fraude. Então, eu preciso entender o caminho que eu estou seguindo. Por isso, tão importante aí para empresários e administradores conhecerem um pouquinho essa base tributária.
Então, gente, no direito tributário, toda empresa que faz esse planejamento tributário, ele consegue evitar a dívida de alguns tributos dentro da lei e economizar sem depender de sonegação. Desde o início do primeiro encontrinho aí que eu tenho falado isso com vocês. Qual que é o objetivo da administração aí? É encontrar melhoria contínua. Nenhuma empresa quer pagar muito tributo. A carga tributária, a gente viu lá, está em torno de 36%, quase 37%, com o olhar geral, em cima do PIB nacional. Grande parte dos tributos são em cima de pessoas jurídicas. A gente viu, né? Várias contribuições, vários impostos, a título trabalhista, outros títulos. Então, eu procurar um caminho onde eu possa pagar menos tributo, não está errado, é meu direito. O que eu não posso é esbarrar e ir contra o que a lei exige. Para isso, eu preciso fazer um planejamento tributário. A gente viu, né, que o contador, ele conhece da área, mas que o profissional mais capacitado para fazer esse planejamento tributário é o tributarista. Por quê? Porque ele conhece de todas as leis. Ele conhece a legislação tributária, que dita tudo que pode, que não pode, como que faz, como que não faz, a título de tributo. E eu vi que eu posso simular e não posso dissimular. Eu tenho o direito do abuso de forma, mas eu não posso utilizar o abuso de direito. Então, eu preciso planejar como estratégia dentro da minha empresa a questão tributária. Em qual regime eu posso e quero ser enquadrado? O que eu preciso fazer para que a lei me enquadre naquele regime que eu escolhi? O que eu vou ganhar, o que eu vou perder? Esse planejamento tributário é muito importante. Eu preciso conhecer a base para fazer isso. Existem alternativas previstas na lei de forma bem clara e outras que não são tão claras assim. E quem conhece a parte tributária vai encontrar as brechas legais para redução de tributo dentro da lei sem sonegação. Tudo é possível ser realizado sem descumprir nenhuma obrigação, por meio desse planejamento tributário que as empresas conseguem fazer de maneira que elas vão sair ganhando, economizando dinheiro, aumentando, né, automaticamente o seu retorno, sem prejuízo de outrem e sem esbarrar na lei, sem ficar fora da lei, à margem da lei. Tudo dentro da tributação, dentro da legislação tributária. A gente consegue seguir esses caminhos aí. Outro ponto que é interessante a gente saber quando vai fazer um planejamento tributário é a diferença de elisão e evasão fiscal. A elisão, ela é uma forma segura e legal de reduzir os tributos dentro de uma empresa. Eu consigo, então, reduzir tributos dentro da lei, através até das brechas da própria lei. A evasão fiscal, ela é sonegar, mas sonegar é crime. Né? A evasão fiscal, ela vai usar falsas declarações, ela vai omitir informação na hora da apresentação dos livros fiscais, dos demonstrativos contábeis, ou outros artifícios aí lícitos, né? Para evitar pagamento de tributo. Não é o correto, mas a elisão fiscal posso fazer. A diferença entre as duas, elisão e evasão, está no momento que eu faço a ação. É bem parecido com a simulação e a dissimulação. Quando eu pratico a elisão, eu adoto uma simulação do que pode vir a acontecer antes de eu ter praticado o fato gerador da obrigação. Então, olha só,
Eu penso aqui agora. Se eu comprar um sabonete ali no BH, eu vou pagar o ICMS. Se eu fizer esse sabonete em casa, eu não vou pagar esse ICMS. Então, eu vou decidir fazer o sabonete em casa. Isso é crime? Por quê? Porque eu nem comprei nada ainda. Agora, isso é elisão. Eu posso fazer isso, simular na minha cabeça vários fatos e optar pelo que eu vou pagar menos imposto. Agora, se eu pegar o dinheiro e ir lá no supermercado, comprar o sabonete e arrumar um jeito lá de fazer uma falcatrua e não pagar o imposto do sabonete lá, aí eu já estou fazendo a evasão, eu estou sonegando o imposto. Então, a diferença entre um e outro é esse. A elisão ela é adotada antes da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, enquanto a evasão não. Ela acontece depois. Como, por exemplo, eu não declarar uma venda, eu não emitir uma nota fiscal, eu manter na minha empresa o caixa 2, né? Aquele lugar que vai o dinheiro onde que não é registrado. Isso tudo cai na evasão, que é considerado crime, tá? E existe ainda uma terceira, a elusão fiscal, que é a prática dos atos da elisão, que é calculado tudo antes, mas que a fiscalização pode levar pelo lado aí de ação abusiva. Por exemplo, duas empresas, elas simulam uma fusão. Né? A gente sabe que quando as empresas elas praticam a fusão, tipo a Danone e a Imoré, juntaram e fizeram uma só. Elas acabam o quê? Dividindo o capital, né? Ali, e acaba filtrando, elas vão pagar menos tributo do que se fossem duas empresas. Uma só vai pagar menos, mesmo que está tudo junto ali, mas por parte burocrática da legislação, acaba pagando menos tributo do que se fossem separadas. Então, por exemplo, a elusão ela é enquadrada assim, ó. As empresas elas simulam essa fusão para ver se vai dar certo, se vai pagar menos tributo mesmo aí. Aí dá a queda do tributo e aí ela depois se separam ao invés de realizar aí a verdadeira oficialização daquela fusão. Elas ficam um tempo fundidas, pagando menos imposto, depois desiste, separa, sem ter registrado isso. Aí, a fiscalização, o fisco, pode levar isso como ação abusiva, ação de má-fé. Então, vai pensar assim, não, elas fizeram isso já mal intencionado, para ficar um período pagando menos tributo. E aí, não pode. A elisão, ela pode ser feita, mas de maneira correta e transparente. Então, é visto como uma prática abusiva, porque não corresponde à realidade da empresa. Dúvida nesses pontos aí específicos do direito?